Assuntos para conversar. Neste tempo de confinamento, tempos de coronavírus, uma das principais coisas, uma das principais atividades que temos para fazer é conversar. Conversar com aquelas pessoas com as quais estamos confinados ou com pessoas afora, através da internet, através do telefone. Depois de um tempo, surge a pergunta: já conversei tanto, já falamos sobre tanta coisa, e agora? Sobre o que mais podemos conversar? Pois bem, existem certos assuntos que são sempre interessantes, que sempre dão margem ao envolvimento, a conversas com conteúdo, conversas envolventes. Eu vou mencionar aqui 6 tipos de assuntos que têm esse potencial de darem boa conversa. O primeiro deles se chama assuntos leves, das conversas contatos. São aqueles assuntos para começar a conversa. Falar, e aí, tudo bem? Está um belo dia hoje, né? Que pena que não podemos estar lá fora. Está muito silencioso, poucos carros na rua. São conversas sobre assuntos imediatos, sobre o entorno, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo. Isso é mais para esquentar a conversa, para perceber se o outro realmente pode conversar, se está a fim de conversar, e também para caçar assuntos. Uma das formas de caçar assunto é mencionar vários assuntos. Falar, e aí, hoje está frio, né? Como é que anda aí as coisas entre vocês? Está tudo parado, o comércio anda parado. Filmes, tem assistido bons filmes? Então a gente menciona vários assuntos para ver se a outra pessoa se interessa por algum deles. Chamado assuntos isca. Uma outra maneira que é muito importante nas conversas é chamado assuntos ativados. Então, quando eu encontro alguém, quando eu ligo para alguém, é muito importante saber o que está ativado, o que já está na cabeça e nos sentimentos da pessoa, no que ela está pensando, o que ela está sentindo, se ela está preocupada, se ela está contente. Então, eu tenho que saber o que está na cabeça dela. Se ela tiver com coisas importantes, eu não vou conseguir conversar sobre outra coisa. Teremos que falar sobre esses assuntos. Um outro assunto é chamado atividades em andamento. Quando eu ligo para alguém, quando eu falo com alguém, eu tenho a obrigação de perguntar sobre aquelas coisas que estavam em andamento. E aí, como é que anda? Terminou aquele relatório, leu aquele livro, falou com aquela pessoa, os resultados do seu exame já saíram. Eu tenho que mencionar esses assuntos, é importante. Em seguida, existem os assuntos instrumentais. São aqueles assuntos onde uma pessoa ajuda a outra. 2 tipos, ou em tarefas práticas, e aí, vamos fazer a comida, eu corto o quê, eu faço onde, quanto tempo eu vou cozinhar isso, onde eu vou conseguir tal medicação. Esses assuntos, então, ajudam a resolver problemas. E tem os instrumentais psicológicos. Estou me sentindo assim, o que eu faço, eu estou preocupado, e ouvir o outro, pensar em soluções, são instrumentos para ajudar psicologicamente o outro. Em seguida, podemos falar de atualidades. Você ouviu a notícia tal, quantos morreram na Itália, boas notícias, estão inventando uma vacina. Você assistiu o filme, a Netflix está reprisando, a televisão liberou canais que geralmente têm que ser pagos. São atualidades, são novidades que as pessoas falam sobre elas. Isso é para começar a conversa. Durante a conversa, geralmente os assuntos vão naquela linha, assunto puxa assunto. A gente começa com um assunto, esse assunto vai evocando lembranças, vai evocando outros assuntos na cabeça do outro. E aí vamos tratando desses assuntos. Então, eu falei de assuntos leves, assuntos ativados, assuntos em andamento, assuntos instrumentais, atualidades, assuntos isca e assunto puxa assunto. Então pense um pouco nisso. Você vai ter ferramentas para encontrar assuntos interessantes, assuntos relevantes para que você possa conversar. Um abraço.